Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Existe dor maior do que a de um coração partido? Talvez. Por exemplo, a dor de viver infeliz em uma carreira. São esferas diferentes da vida, mas quase todo mundo já precisou lidar com rupturas em uma delas, e às vezes até nas duas. O meu convidado de hoje construiu uma carreira em cima desse tema doloroso e é disso que a gente vai falar hoje. Ou seja, já se prepara para mandar esse episódio para aquela amiga que está precisando ouvir sobre isso, gente. Eu vou conversar com o Thomas Schultz-Wenck. Ele cursou desenho industrial, mas não se formou. Já teve startups de tecnologia, morou no Japão e quando voltou para o Brasil, dias antes da pandemia, precisou ser sustentado pelo irmão enquanto recomeçava sua carreira. Hoje, um fenômeno nas redes sociais, o nosso convidado ajuda pessoas a superarem fins. Apertem os cintos que a estrada do Thomas já começou. Thomas, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Prazer estar aqui, prazer enorme. Calma, mas é Thomas ou Tomás? Thomas. Aí em São Paulo é Thomas, no Rio é Tomás com X no final. Minha mãe me chama de Tomás e meu pai me chama de Thomas. Ele é alemão, ela é brasileira, então complica a minha vida. Você tem uma trajetória incomum de carreira. Porque, diferente da maioria das pessoas que faz uma transição de carreira, você se formou naquilo que hoje é a sua maior fonte de renda. E eu acho curioso que você foi se aventurar na tecnologia e deixou a psicologia por um tempo. Por quê? Eu me frustrei com a psicologia, na realidade. Eu fiz a faculdade, e aí eu saí da faculdade, fui atender. A gente atende na faculdade, né, durante 1 ano e meio. E aí eu aluguei um escritório, aquela coisa toda. É muito mais importante você fazer a maquiagem do que o principal, óbvio, né, que é arranjar o cliente. Mas a gente se empolga com isso. E aí eu consegui minha primeira cliente. E aí eu assustei ela assim completamente, porque eu fui super direto com ela. E eu pensei, gente, as pessoas não querem que a gente seja direto com elas querem, né, tipo, demorar para tomar uma atitude. E aí eu tomei um bode daquilo, né? Eu já estava tomando um bode por causa disso, porque as pessoas tomavam consciência dos problemas, mas elas não tomavam atitude. Então era como se elas tomassem reflexão, tudo fizesse sentido. Ah, é por isso então, a causa são os meus pais. E aí elas não tomavam uma atitude para mudar. Eu falei, isso aqui não tá dando certo, não é pra mim. E aí, nesse meio tempo, eu me apaixonei por neurociência, porque eu fui num simpósio, que é um evento que tem, na PUC do Rio, e aí eu fui, no primeiro dia eu me apaixonei. Aí no outro dia eu voltei, já não tinha mais nada, e aí eu bati na porta dos professores e falei assim, vocês estão precisando de cobaia para estudo? Aí eles falaram, então. E aí eu falei, beleza. Comecei a voltar todo dia, até eles me colocarem dentro da sala deles. Então a gente pode dizer que você chegou a pensar que você não gostava de psicologia? Sim, eu pensei que eu não gostava de psicologia. Psicologia foi a minha terceira faculdade, já vamos começar daí. Sim. Eu fiz desenho industrial até 3 anos, durante 3 anos, saiu acho que no penúltimo período, alguma coisa assim. E aí eu fui para Ciências Sociais, na PUC, que é Ciências Sociais, Ciência Política e... Sociologia e Antropologia. Adorei, achei aquilo fantástico, mas aí eu peguei uma cadeira de psicologia, me apaixonei pela psicologia, me desapaixonei pela psicologia, me apaixonei pela neurociência. Tá. Então, assim, dá pra gente se reapaixonar pela carreira? Pela carreira, sim. Em diferentes formatos. Pela carreira, sim. Não, pela carreira, sim. Calma, já vamos chegar nessa outra parte. Você se especializou em fins, que eu acho muito interessante a gente falar aqui, porque também existem fins profissionais. Sim. E você viveu fins profissionais. Vários. Para você, como é lidar com o fim? Com o fim de tudo, você diz? Não, com o fim profissional, por Profissional, exemplo. então,
O da psicologia foi uma frustração muito grande. Mas como eu emendei no Novo Amor, que foi a neurociência, eu não senti tanto. Porque eu me apaixonei de verdade por aquilo. Eu fiquei 4, 5 anos, né, sendo neurocientista. Porque eu fiquei voltando lá tanto que eu acabei ganhando uma bolsa. E aí ganhei uma bolsa em outro lugar também. E eu tive que largar a neurociência, isso foi o fim, para ir para o Japão, porque a minha ex-mulher foi expatriada para lá. E aí eu tive que, de fato, largar a neurociência. Apesar que eu já tinha ali uma inquietação que pagava muito pouco. Mais que eu tivesse 2 bolsas ali, era muito pouco para eu me sustentar. E aí a única forma de eu ir com ela e me bancar no Japão era entrar numa empresa que eu ganhasse em dólar. E aí tinha uma pessoa em comum que me indicou, eu entrei dentro dessa empresa. Se quiser também eu te falo até como é que eu entrei, porque... Não, era uma startup de tecnologia. Era uma startup de tecnologia. Tá. Mas você não chegou a abrir a startup, você fazia o que lá? Essa não. Essa eu fazia análise de dados. Tá. Não tinha nada a ver, só que tudo bem. Gente. Como eu lia muito artigo científico, eu falei, análise se você tem facilidade, porque eu não tenho de ler artigo científico, pra mim é assim, ler grego. Tá? Não, tô sendo sincera. Eu ganhei, né? Eu fui treinando até eu entender com supervisor, me explicando tudo. E aí eu entrei na análise de dados nessa startup, fui para o Japão. Fiquei super infeliz nessa empresa, porque pagava muito mal, pagava bem para quem mora no Brasil, péssimo para quem mora fora. E aí comecei a me frustrar muito, eu comecei a crescer dentro da empresa, mas chegou a um teto, onde eu fui visitar a sede até foi Brisbane, se eu não me engano, na Austrália. E aí não vi possibilidade de crescimento, eu voltei, eu estava muito mal no meu relacionamento já, aí eu falei, eu vou me separar e vou largar essa empresa. Tudo de uma vez. E aí voltei para o Brasil e falei, bom, peraí, não posso largar a empresa agora porque eu preciso me bancar, não tenho nada. E aí voltei para o Brasil. E você tinha quantos anos? 30. Tá. E aí voltei para o Brasil, fiquei um tempo nessa empresa enquanto eu estava prestando serviço para outras empresas também com análise de dados. E um cara gostou de mim, trabalhei para ele durante 9 meses de graça até ele me contratar. E uma lição que eu tirei disso é que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás. A gente tem que dar o nosso melhor ali, fingir que a gente está, por exemplo, contratado ali, que nem eu fiz com a PUC, que nem eu fiz, por exemplo, com esse cara, né, até o ponto onde ele me contratou. E quando ele me contratou, eu fiquei mais 1 ano com ele, eu já tinha largado a outra empresa. Fiquei 1 ano com ele, era um cara muito abusivo, assim, um cara que tratava latino como se fosse assim, sabe, a escória. E aí eu falei, vou abrir minha própria empresa. E aí ele demitiu um cara e esse cara veio conversar comigo para abrir a nossa empresa. Eu abri essa empresa com esse americano, com outros americanos. A empresa começou a decolar. E aí começou a decolar e aí os caras me passaram a perna. Daí, do dia pra noite? E aí me passaram a perna porque eu pedi para ver o balancete, ver a parte financeira. E aí os caras surtaram comigo. E aí eu falei, então vou embora. Se eu não posso ver o financeiro, eu vou embora. Porque sou eu que trago cliente para cá. Eu era responsável por trazer clientes, fazer o marketing. E eu aprendi na empresa de tecnologia a mexer com inteligência artificial. Então, dentro da empresa de tecnologia do Japão australiana, que eu trabalhava quando estava no Japão, eu criei o primeiro sistema de inteligência artificial da empresa, quando nem tinha esse boom todo. Então, aprendi bastante coisa diferente que eu queria trazer um pouco até para a psicologia depois de um tempo. O que eu consegui fazer com marketing, usar a psicologia para persuadir os clientes, por exemplo. E aí eu saí dessa empresa desse cara que era um abusador, e aí tive essa outra empresa, abri mais 2 outras empresas, um com outro americano e uma prestadora de serviço que eu prestava serviço para esse meu antigo chefe abusivo. Mas como eu não precisava mais dele, eu falava, não vou fazer nos meus termos. O valor é esse, não quero, não tem problema. Como ele não tinha mais ninguém, ele acabava me contratando. E aí eu conheci um cara no YouTube, até quando eu estava no Japão, ele fazia análise de dados de aplicativo. Ele entrava lá na App Store, via os comentários e ele categorizava os comentários como positivo, negativo, tá pedindo isso e aquilo. E aí quando eu cheguei no Brasil, depois desse rolo todo aí com esse chefe e depois de eu ter criado essa outra startup, que eu levei uma rasteira, a gente abriu um negócio junto, eu e ele. Esse americano do YouTube virou um grande amigo meu, mas a empresa não deu certo, e a gente teve que fechar ela.
O meu chefe, eu parei de trabalhar com ele porque eu já não aguentava mais esse ex-chefe. E os outros me deram uma rasteira. Quando eles me deram uma rasteira, eu falei, chega disso. Chega, tô ganhando muito bem, mas o dinheiro não tá me satisfazendo. Parecia que a vida te dava sinais, né? O tempo inteiro, né? Bizarro isso. É impressionante porque muitas vezes a gente fica batendo na mesma tecla e as coisas não estão mais fluindo. E a gente insiste. E a gente insiste. É muito louco. É muito louco como... Eu acredito muito... A gente estava falando antes de começar em coincidências. E que não existem coincidências, né? Então tem alguns momentos da vida que a gente para e tem que realmente ser lógico. Sim. E aí você voltou, e nesse momento você estava na casa do seu irmão. Não, aí nesse momento eu estava na casa do meu irmão. E aí eu decidi começar a fazer vídeo pro Instagram sobre a minha experiência de me separar, de me divorciar. Falava sobre propósito, sobre ter me encontrado. Os vídeos eram péssimos. Eram terríveis, assim, preto e branco, porque eu não queria me preocupar com roupa, com nada. Era extremamente prolixo. Só que eu vi que o pessoal começou a gostar mais quando eu falava sobre relacionamento. E aí eu comecei a falar mais sobre isso, gostei. E aí eu comecei a crescer nas redes sociais, sei lá, cheguei a 5 mil seguidores. E aí eu resolvi, eu vou voltar a atender, eu vou ver como é que vai ser. Porque eu vou largar tudo que eu tava fazendo paralelamente. E aí eu larguei, liguei pro meu irmão e falei, cara, eu tenho 3 meses de reserva de emergência. Porque eu tive um burnout. E aí, enfim, eu esqueci dessa parte. Eu larguei as 3 empresas e fiquei 9 meses, 6 meses assim, tentando me recuperar emocionalmente daquilo. Eu imagino, porque é um tabaco. Eu levei... Tomar uma passada de perna, 3 negócios não funcionarem. Eu imagino que tenha te deixado emocionalmente num lugar muito sensível. Sim. De você duvidar da sua própria capacidade, né? Todos os meus amigos já bem-sucedidos, com as próprias empresas, ou então trabalhando numa empresa com cargo altíssimo. E eu, nessa época, eu deveria estar com o quê? Uns 32, completamente perdido, sem fonte de renda, nada. A partir do momento que eu saí da casa dos meus pais, mais jovem, acabou, não tem mais nada pra você aqui. A vida é tua agora, segue. Então foi difícil. E aí eu falei pro meu irmão, pedi pra ele, você tem 3 meses pra me ajudar, fora os 3 meses que eu já tenho. E aí eu tinha a missão de, em 6 meses, conseguir uma cartela de cliente pra psicologia, que é algo assim praticamente impossível. Porque todos os professores sempre me falaram... Mas você tinha ajuda das redes sociais. Mas eu tinha 3, 5 mil seguidores na época, tem problema, não era relevante, né? Eu creio muito que não é o número de seguidores, é a porcentagem desses seguidores que você consegue converter. Exatamente. Porque também às vezes você tá falando, você tem 1 milhão e você tá falando sozinho. É a credibilidade. Eu acho que também as pessoas acreditarem em você, o quanto elas compram as suas ideias. E eu fucei no seu site e eu vi que você deixa bem claro que você é um psicólogo que diz o que fazer. Sim. E eu acho que isso também facilita o direcionamento, porque daí você já estava pegando os clientes certos. Porque lá no começo, você era muito direto e não funcionou. Não funcionou. Mas nesse caso, a pessoa já conhecia a sua linguagem, já conhecia a sua expertise e sabia que você fala o que fazer. Sim. Né? E aí, isso também mudou um pouco, né? No início, na verdade, eu não conseguia nem selecionar os clientes, porque era assim, o que vinha... Óbvio. Né? E eu, na época, eu estava cobrando que 90% dos psicólogos cobram, então eu não tinha muito critério, eu aceitava clientes que de vez em quando até me tratavam um pouco mal. Né? Tem um que eu me lembro aqui que foi um péssimo cliente, na realidade, ele falou, eu tô te pagando aqui para você resolver o meu problema. Eu falei, você não entendeu direito, né? Não, eu não resolvo o seu problema, é você que resolve o seu problema, eu te dou clareza e direcionamento, é bem diferente. Acabou que eu parei de trabalhar com ele. E aí nas redes sociais eu comecei a postar. Depois de 1 ano e meio, eu cheguei a 10 mil seguidores. Isso postando todo dia. E aí de 10 mil seguidores, todos os meus vídeos viralizaram. Assim, todos que eu digo, sei lá, uns 20 vídeos viralizaram, não foi um vídeo. E aí começou a viralizar, e aí em 30 dias eu cheguei a 100 mil seguidores. De 10 mil a 100 mil em 30 dias. Ou seja, 1 ano e meio para chegar a 10 mil seguidores e 30 dias para chegar em 100. E aí isso eu aprendi uma coisa. Quem persiste ganha. Quem persiste é recompensado. Não tem jeito. Porque todo mundo desiste no início. Eu tenho 1 mil seguidores, eu tenho 3 mil seguidores. Está tão distante de eu estar onde eu quero.
Mas é exponencial. Não é, você não vai crescer 3, 4, 5 e vai assim até 100 mil, até 1 milhão de seguidores. Não é assim, é exponencial. Tudo que você vai fazendo vai se acumulando. Né? E depois vai se multiplicando, pelo menos é a forma que eu entendo. Né? Pelo menos a forma que aconteceu comigo. Então, só que uma forma de eu conseguir me estabelecer em 6 meses foi uma estratégia que eu usei, que é, pega um nicho, se torna uma referência naquele nicho. E aí o que eu fiz? Peguei um nicho que é relacionamento e eu falei, não é o suficiente, eu vou micronichar. Eu vou pegar o nicho do nicho, que é términos de relacionamento. Você se posicionava como especialista em fins, e isso afastava as pessoas. Só começou a afastar. Eu só comecei a reparar que afastava depois, quando eu cheguei em 240 mil seguidores. Entendi. Então, até 240 mil você era especialista em fins. Só em término e superação. Depois você virou especialista em relacionamentos. Aí depois, quando eu reparei no aniversário de um amigo meu, que passaram no meu celular, olha, ele é especialista em término, ele é famoso, não sei o que lá. Aí quando chegou numa mulher, ela olhou e ela estava do lado do namorado, marido, ela passou assim. Aí eu vi aquilo. E daí nesse momento você percebeu, você falou, putz, ok, melhor ser especialista em relacionamentos. Eu falei, eu já cresci, já tenho relevância, já sou conhecido como isso. E aí eu abri. Porque o maior medo das pessoas é nichar. É o que eu reparo. Eu converso com as pessoas. Nossa, mas eu amo, por exemplo, meu nicho ser carreira para mulheres. Nossa, amo. Porque é uma forma de você diminuir a sua competição. Porque, por exemplo, terapia, podcast. Você quer ver uma pessoa que fala sobre absolutamente tudo ou você quer um especialista naquele tema que vai te ajudar? Então, eu micronichei justamente por isso, que eu tinha 6 meses. Eu falei, eu vou ser conhecido por isso. Vou falar só sobre isso e vou me tornar uma referência. E aí, depois que eu vi essa menina, né, virando o olho e tal, eu falei, tá na hora de eu abrir. E aí, obviamente, eu fiquei com bastante receio, porque a minha clientela vinha justamente por causa disso, para términos. E aí eu comecei a abrir. E aí abri, agora virei, né, psicólogo de relacionamentos, não é mais de fim, não é mais de término. E ainda estou pensando como é que eu posso abrir mais, assim, hoje em dia. Eu vi no seu site que seus atendimentos individuais estão cada vez mais raros. Sim, agora principalmente. Principalmente. O plano é parar de atender no 1 a 1? O plano é diminuir a ponto de eu estar satisfeito que eu ainda tenho prazer naquilo, porque o dinheiro não compensa mais depois de um tempo. Eu sei. Porque, por exemplo, eu fui aumentando meu valor muito. Né? Tinha vezes que eu aumentava 1 vez por mês, 2 vezes por mês, justamente por causa do excesso de demanda. E chegou no momento onde eu pensei, eu preciso escalar meu negócio. Já não é mais um psicólogo, somente virou uma empresa. Então eu lancei curso, estou com vários cursos. Eu vou montar agora uma especialização para outros psicólogos, especialização em relacionamentos, né? Virar, ao invés de B2C, ir para B2B também, vender para outros profissionais. Só que tudo isso demanda muito tempo. Então, o psicólogo ele vende a hora. Eu não quero ficar refém de hora. Porque naquela startup australiana que eu trabalhei, quando eu morava no Japão, eu trabalhava por hora. E aquilo dali me ensinou muita coisa. Que vender a sua hora não é o melhor caminho. Então, hoje em dia eu atendo pouquíssimas pessoas, minha agenda está fechada, eu vou diminuindo cada vez mais. Eu tô com esses pacientes que eu atendo que eu não quero que vão embora, porque eu gosto muito. Não quero que vão embora no sentido que eles não querem, eu não quero, né? Então, formou um vínculo nosso praticamente. Eu já até dei alta para 2 delas, elas não quiseram. Eu falei, olha, então a gente tem que marcar de 15 em 15, porque falta elementos aqui pra gente lidar. Porque a minha terapia é muito pontual. A média de sessões são 8 sessões. Entendi. Ela é muito pontual. A pessoa vem pra mim, eu investigo, a gente investiga junto, encontra ali o cerne da questão, porque é relacionamentos. Eu dou um caminho pra ela, eu acompanho ela colocar aquele caminho em prática, e aí quando ela já não precisa mais de mim, eu falo, você não precisa mais de mim. Qual é a queixa mais comum nessas sessões pontuais? Tanto pontual quanto atendimento, pessoas que querem se separar. Estão pensando e querem se separar. É a maior que eu atendo, hoje em dia. É a maior que você atende. As pessoas buscam coragem? Buscam coragem, elas acham que elas precisam de coragem. Elas precisam bem mais do que coragem, elas precisam de planejamento.
Planejamento, elas precisam enfrentar os seus medos que estão impedindo. Sempre que eu atendo uma pessoa num relacionamento, eu tento descobrir quais são os medos que ela tem. Porque eu já tenho mapeado todos os medos. Porque as pessoas são muito parecidas. A gente tem particularidades, mas na realidade não é que as pessoas são parecidas. As relações são muito parecidas. Elas seguem padrões. Então, são sempre os mesmos padrões. Logo, são sempre os mesmos medos. Por exemplo, se separar, medo de ficar sozinha para sempre. Medo de como isso vai repercutir nos filhos. Medo de fazer outra pessoa sofrer. Medo de sofrer. Medo de ser julgada pelas pessoas, pela família, pela sociedade. Só que como são sempre os mesmos medos, eu já tenho estratégias para lidar com cada um deles. É por isso que é muito rápido. Quando a gente é um psicólogo generalista e pega muitos casos diferentes, é tudo novo. Quando você pega uma demanda só, por mais que eu pegue 5 demandas hoje em dia diferentes, que é términos de relacionamento, pessoas querem terminar, pessoas querem entrar em relacionamentos, pessoas querem melhorar e salvar o casamento e relacionamento abusivo, são 5 demandas que eu atendo. Mesmo assim, eu tenho uma trilha para cada uma delas, por mais que sejam pessoas diferentes. Os problemas são os mesmos. Mas, por exemplo, trazendo para fins de carreira, você não acha também que os medos são muito parecidos? Medo do julgamento, medo de nunca encontrar um trabalho dos sonhos. Sim. Pensando bem, os medos são muito baseados no ego. Ou você acha que não? Vamos falar de carreira. Tá. Qual é o medo que eu faço? Porque é incrível como relacionamento e carreira é muito parecido. Sim, é isso que eu tô pensando. É muito incrível. Porque o maior medo que você tem é sair da certeza para a incerteza. É isso. Você está no seu trabalho e você não está satisfeita. E você quer entrar numa outra empresa ou então abrir sua própria empresa. Na sua cabeça você tem o certo e você vai para o duvidoso. É uma ilusão isso. Eu fui demitido já da noite pro dia. Pode pegar suas coisas e ir. Sim. É uma ilusão isso, de que, beleza, você vai receber uma rescisão, grande coisa, você vai ficar desempregado. Você vai ficar desempregado. Né? Isso afeta o nosso emocional. Muito, porque a gente acha que a gente não foi bom o suficiente. É que nem uma rejeição de relacionamento. Então, sempre quando você tem que fazer uma mudança na sua carreira, você parte desse pressuposto que eu estou saindo da certeza e indo para a incerteza. O que dá mais medo no ser humano? Morte. Você sabe por que a morte dá tanto medo nas pessoas? É o maior medo das pessoas, porque é o desconhecido. A gente não sabe o que vai acontecer do outro lado. Carreira é a mesma coisa. A gente não sabe se o incerto vai dar em alguma coisa. A gente não sabe o que vem desse outro lado, esse desconhecido. Então a gente fica no inferno conhecido. Mesmo você tendo tantas certezas de uma união estável ou de um emprego que você já conhece há muito tempo, não existe se reapaixonar pelo emprego, pela pessoa. No meu ponto de vista, você tem que desbravar, buscar novas paixões, buscar o que brilha seu olho de novo. Mas as pessoas veem isso como um pior pesadelo. Sim. A possibilidade de se reapaixonar é um pesadelo? Eu nunca vi uma pessoa se reapaixonar nem pro trabalho. Não. Se apaixonar novamente, se encontrar uma nova paixão. Então, mas eu tenho um ponto de vista sobre isso, que eu passei minha vida inteira tentando me encontrar profissionalmente. Eu achava que eu tinha que fazer aquilo que eu tinha paixão. Eu sempre tive paixão por ler. Eu falei, e isso me gerou muita angústia. Porque eu ia atrás da paixão, e não necessariamente a paixão estava atrelada a dinheiro também. A gente precisa se manter. E a maior lição que eu aprendi foi que a gente não tem que ir atrás da nossa paixão. A gente tem que ir atrás daquilo que a gente tem interesse. É completamente diferente. Qual o interesse que você tem? Eu tenho interesse, por exemplo, em livro de psicologia, livro de negócios, de neurociência. O que eu faço hoje em dia? Eu sou psicólogo que tem uma empresa que está escalando o negócio, ou seja, eu precisava daquela leitura. E neurociência eu uso também para os meus atendimentos, para os meus vídeos. Então, é uma união do que você tem interesse. Que quando você diz para uma pessoa, faça aquilo que você tem paixão por fazer, a maioria não sabe qual é a paixão dela. A maioria das pessoas não tem ideia, eu estou tentando descobrir o que eu gosto de fazer. O que também, na verdade, é uma armadilha. Pelo menos eu aprendi isso, que você não vai gostar de fazer algo assim, dessa forma. Você só se apaixona por algo e gosta de fazer algo quando você se torna muito bom naquilo. Concordo. E eu acho também que você só se torna bom depois de tentar muito, depois de bater muito cabeça
E eu acho que a nossa autoestima vem dessas tentativas. Eu vejo as pessoas falando, eu quero me amar, eu quero ter uma autoestima boa. Só que, na verdade, você, na minha percepção, primeiro você precisa descobrir a sua aptidão para depois se gostar. Na minha percepção. Sim, as pessoas vão pelo caminho inverso. Sim. Elas acham que elas têm que descobrir aquilo ali e depois elas começarem a fazer, por exemplo. Então, eu acho que essa é uma dica muito boa e eu aprendi isso pra mim. Hoje em dia eu sigo aquilo que eu tenho interesse. Porque quando eu sigo alguma coisa que eu tenho interesse, eu me torno muito bom naquilo. Quando eu me torno muito bom naquilo, eu me apaixono por aquilo. Porque você tem um mecanismo de feedback. Né? Você se torna bom, você ajuda as pessoas e ganha dinheiro. Assim, você veio de um momento de um burnout. Antes de você recomeçar essa carreira. Hoje você quer escalar um negócio, você quer crescer. Como não cair nessa de novo? Eu desisti de não cair nessa. Eu desisti. Hoje eu acredito que eu entro em burnout e saio o tempo inteiro. Porque tem assim, fases que eu tô exaurido, assim, eu tô acabado. Mas eu descobri com a minha terapia que eu gosto disso. Eu sou obsessivo, eu quero conquistar mais. E ao invés de lutar contra isso, eu tô aprendendo a aproveitar. Minha agenda é uma loucura de coisa para fazer uma atrás do outro, viagem para fazer. Eu fico exaurido, eu fico exausto. Mas tem um lado meu que adora isso. Porque eu não lido muito bem com o tédio de não fazer nada. Eu nunca tive hobby. Então eu tô tentando ali encontrar um hobby ali que eu consiga manter. Eu tenho uma agenda muito estruturada de segunda a quarta. Tá. Quinta e sexta é caos. É tipo assim, entrou um podcast, outro podcast, vou ter uma reunião com o financeiro, vou ter uma reunião com a equipe, não sei o que lá. Eu deixo ali a minha assistente, porque eu tenho uma assistente que toma conta da minha agenda, um assessor que toma conta da minha agenda e tenho uma agência de publicidade que também toma conta da minha agenda. Você se sente um pouco refém? Eu me sentia refém da hora da terapia. Eu me sentia refém. Não, mas hoje, 3 pessoas cuidando da sua agenda, você não é dono do seu tempo. Eu não sou dono do meu tempo. Não sou. E aí? Eu gosto. Porque, por exemplo, eles sabem que de manhã não tento encaixar nada, porque de manhã é o período que eu treino, eu faço boxe, então eu tenho um horário que é de 10h30 até as 7 da noite, 10h30 até as 8. Vai, mas, por exemplo, de 10h30 às 6. Você pode fazer o que você quiser com a minha agenda. Agora, de manhã, não mais. Mas você acha que isso vai te dar tesão para sempre? Porque existe um momento, existe uma pesquisa de Stanford que fala que quando a gente ganha acima de $100 mil, não existe mais tanta diferença na quantidade de dinheiro que a gente recebe, porque você já supriu a base da pirâmide, feliz, né? Que impacta na sua felicidade. Você acha que o que vai te dar paixão quando você atingir um certo ponto? O que me move não é só dinheiro. Dinheiro é reconhecimento. O que me move é conquista. É isso que me move. Então você me perguntou se, por exemplo, vai chegar um dia que eu vou me encher, por exemplo. Não, porque eu tô sempre mudando. Eu antes era só psicólogo, agora eu faço publicidade, agora eu gerencio a minha empresa de cursos, por exemplo, eu faço os cursos, que mais? Eu gravo vídeos, eu nem sei, é tanta coisa que fica difícil até de eu me lembrar. Eu vou para podcast, aí eu sou colunista da Jovem Pan, então eu vou para lá gravar. Eu vou criar meu próprio programa agora, porque eu não fui convidado para o programa que eu queria. Eu falei, dane-se, eu vou criar meu próprio programa. Então, programa de quê? De entrevista, só que vai ser mais nesse estilo aqui que eu gosto, que é mais assim, conversa eu e você, não virado para a câmera, porque eu acho que fica muito frio. E aí eu vou trazer 4 influenciadores, vou conversar sobre diversos assuntos, né? Que é aquilo, é o desconhecido. Eu não sei se eu vou fracassar nisso. Não tenho a mínima ideia. Eu tenho medo? Claro que eu tenho medo. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente para conduzir um programa. Morro de medo. Mas no começo você não vai ser excelente. Não vai ser, exatamente. Só que a gente tem essa arrogância. Então, mas eu acho que o que funciona melhor para mim, assim, é entender que eu tô sempre, todo dia, semana que vem eu vou entregar melhor, te prometo. Porque eu já vou ter feito essa semana. Então eu parto do ponto que eu tô em constante evolução, sabe? Eu tenho um podcast há 4 anos. Hoje eu olho e eu tenho que ser gentil comigo e falar, caramba, se eu soubesse melhor, eu teria feito melhor. Mas eu não sabia. Sim. Entendeu? Então com as ferramentas que eu tinha,
eu fiz o melhor que eu pude, sabe? Eu sempre estou na busca do perfeccionismo, mas eu olho para trás e eu falo, é isso. Olha que interessante a sua linguagem. Eu estou na busca do perfeccionismo. O que a maioria das pessoas fala é, eu sou perfeccionista. Sabe o que é perfeccionista? É você vislumbrar que você gostaria de desempenhar tal tarefa com um nível muito acima. Como você não faz isso, você prefere não dar o primeiro passo. O perfeccionismo não é o seu, porque você está em busca de. É diferente quando uma pessoa fala, eu sou perfeccionista. Sempre que eu escuto uma pessoa falando que eu sou perfeccionista, eu sei que ela não vai atrás dos sonhos. Eu tenho certeza que ela não vai, que ela não dá o primeiro passo. É diferente de você buscar o perfeccionismo, que é cada vez mais eu vou melhorando. Né? A linguagem ela entrega muita sutileza sobre o comportamento da pessoa e como ela pensa acerca de alguma coisa. Não, é bem isso. Eu acho que hoje eu olho e eu falo, amanhã eu vou ser melhor. Por exemplo, o meu primeiro livro, quando eu escrevi, eu parei várias vezes porque eu falava, quem vai ler isso aqui? Quem vai ler? Daí chegou um belo dia que eu falei, mesmo que ninguém leia, eu preciso tirar essa história de dentro de mim. O segundo já foi papum. Mas eu lembro que eu lidei muito com essa questão de, será que alguém vai ter interesse? E daí quando foi o suficiente para mim, eu fiz. Eu falei, legal. E aí eu recebo muitas mensagens das pessoas me perguntando, como que você conseguiu escrever o livro? E assim, eu fui negada por 10 editoras. 10 editoras me falaram não. A editora dos meus sonhos, que eu queria, falou não. Aí eu falei, eles não sabem que eu sou a cara deles? Não, eles não quiseram. E no final eu acabei com uma editora que é a Gutenberg, que hoje eu já lancei 2 livros por ela, é a minha cara, que eles escreveram Nação Dopamina, publicaram Talvez Você Deva Conversar com Alguém, vários selos que tem tudo a ver com o meu universo, e antes eu olhava e falava, putz, nem sabia que existia, entendeu? Então eu acho que as portas também vão se abrindo conforme você vai se dispondo a ter coragem de correr atrás dos seus sonhos, né? Sim, exatamente. É por isso que eu acredito muito, eu tenho uma expressão que eu uso muito para mim, assim, que eu me lembro todo dia, que é as suas conquistas estão do outro lado dos seus medos. Tá. Então, para a gente conquistar qualquer coisa na vida que a gente queira, a gente tem que passar pelos medos. Não tem recompensa ficando seguro. Eu já tenho outra teoria. Que todo sucesso tem um fracasso no caminho. Sim. Que o fracasso, ele é essencial para que você chegue no sucesso. Você não chega no sucesso sem fracassar. E o que as pessoas mais temem é o fracasso. Então, que as pessoas querem evitar a dor, a vergonha e não se sentirem capazes. Mas eu acho que, nesse ponto, ele abre uma porta para você ver um novo caminho. Sabe? Para você remodelar o seu negócio. Exatamente. Entendeu? Por que isso? Porque a gente não tem que descobrir o nosso caminho para depois a gente caminhar. Eu acredito que a gente vai caminhando e vai descobrindo o caminho. Um fracasso, ele aponta para onde você tem que ir. Eu também acho. Então ele aponta para onde você ir, você corrige a rota, né? E aí você vai corrigindo a rota. Eu acredito em vários fracassos durante a vida, né? Mini fracassos. E tem geralmente aquele fracasso gigante. Mas eu acredito que ele te ajuda justamente a reorientar a sua rota. Porque a ilusão que as pessoas têm é de que elas têm que saber para onde elas... Né, qual é o caminho que elas estão indo e de vez em quando para onde elas estão indo. Você acredita em planos de longo prazo? Não. Eu não acredito em planos de longo prazo, a não ser que, por exemplo, você está com uma empresa muito estabelecida, você tem há 4 anos fazendo esse negócio, aí você consegue começar a traçar um plano de longo prazo, você consegue. Mas levando em consideração que vão entrar novas coisas aí dentro do seu plano, né? Novas variações. E aí que você tem que tomar muito cuidado também, que oportunidades também são distrações. Porque quando a gente vai crescendo, vai aparecendo oportunidade de tudo que é lado. É verdade. E aí você tem que aprender a dizer não, que é aquele clichê, né? No início você diz sim para tudo, para todos os clientes, e depois você começa a dizer não. Não, isso é distração, isso é distração, isso é distração. É difícil saber o que é distração e o que não é. Bem difícil. Por isso você tem que saber muito certo onde você quer chegar. Sim. Para entender se a sua escolha é estratégica ou não. Eu tenho um grande sonho. Tem o meu programa, assim, de entrevista. Ser comunicador. De fazer entrevista. Eu estou fazendo mais palestra agora, vou fazer uma até no mês que vem. É uma coisa que eu também quero fazer. Mas acho que o programa me daria até mais tesão, assim. Porque eu gosto de conversar. Tem uma pergunta para você polêmica. Qual é a sua opinião sobre monogamia? Que é difícil pra caramba. Não, isso todo mundo sabe.
Não! Mas me fala uma coisa que não seja óbvia. É difícil pra caramba, sim. Isso é. É mais difícil do que as pessoas acham. Porque a quantidade de gente que tem amante, que trai, é muito maior do que o que as pessoas acham que é. É muito maior. Para você ter um relacionamento monogâmico, você precisa de muita comunicação com outra pessoa. Só que a outra pessoa precisa saber te escutar e falar também, porque as pessoas pensam que comunicação é falar. Comunicação é falar e saber escutar. Porque a gente tende a entrar no embate quando a gente não gosta de uma crítica ou quando alguém aponta alguma coisa que quer que a gente mude. Só que para você ter uma comunicação dentro da monogamia, para fazer ela funcionar, você precisa de quê? Vulnerabilidade. Você precisa ter uma autoconfiança tão grande que te permite colocar sua fraqueza para outra pessoa. Porque de fato vocês se conectam na vulnerabilidade. É um fato isso. Quando você se conecta com uma pessoa assim tão intensamente, você consegue aí conduzir a monogamia com menos dificuldade do que outras pessoas que não conseguem fazer isso. O que você acha que é o segredo para uma relação duradoura? Comunicação e individualidade. Individualidade? Como assim? Você vai entrar num relacionamento com outra pessoa? Como é que você vai ter individualidade? O que as pessoas sempre me perguntam. Eu falo assim, você não está se fundindo com outra pessoa. São duas pessoas. Mas aqui na paixão, você se funde. Você tem o comportamento de se fundir. Você tem. Eu acho que você perde a individualidade e depois se recupera. Eu também acho. Sabe? Eu também acho, porque na paixão a gente fica obcecado pela outra pessoa. Fica pensando o tempo inteiro, tem crise de abstinência, de fato. Né? No amor, não. Quando a gente solidifica, a gente tá com uma outra pessoa, a gente não tem necessidade de estar do lado dela o tempo inteiro. A gente tá no trabalho, a gente não tá o tempo inteiro pensando na outra pessoa. Nossa, que horas eu vou sair daqui para encontrar ela? Não tem essa euforia. Tem a vontade, mas não tem a fixação e obsessão. É por isso que eu acho que no amor precisa ter a individualidade. Porque a individualidade, ela traz muita coisa boa para o relacionamento, muito estímulo positivo. Eu acredito que o que é uma pessoa interessante? É uma pessoa que tem uma bagagem, é uma pessoa que tem vida, uma pessoa que tem conhecimento. Quanto mais você tem isso do lado de fora, por exemplo, fazer seus hobbies sem estar grudado da outra pessoa, de vez em quando sair com seus amigos ou com as suas amigas, você traz novos elementos para a relação. Não fica entediante. Por quê? Qual é o grande desafio de um relacionamento a longo prazo? Tédio. Porque você tem a pessoa ali o tempo inteiro e você tem a previsibilidade de você chegar em casa, a pessoa está com a mesma roupa, no mesmo lugar, rotina sempre idêntica. Você pode sair da rotina. Sair da rotina, olha a palavra, você sai, mas você volta. É um escape, essa deveria ser a palavra correta. Então, cultivar essa individualidade traz, na verdade, mais aproximação do que afastamento. Porque a gente tem a impressão que a gente quer conhecer a outra pessoa 100% pra gente ter um relacionamento. Eu não quero conhecer ninguém 100%. Pois é, mas a maioria quer. Uma expectativa ilusória essa, porque a gente não conhece nem sobre a gente. Você acha que é possível a gente viver sem expectativa alheia? Não, é impossível. Também acho impossível. Impossível. O que a gente tem que aprender é como lidar com essas expectativas. Toda expectativa é uma forma de controle? Eu acredito que seja. Toda expectativa é uma forma de controle. Nunca tinha parado para pensar nisso, gostei. E é difícil isso, você aprender a se relacionar com a pessoa por quem ela é de fato. É super difícil isso, porque você está em conflito, não é exatamente o comportamento que você gostaria que ela tivesse tido em determinado momento. O que é sucesso para você? Sucesso para mim? Eu me considero bem-sucedido como psicólogo. Tá. Eu me considero bem-sucedido como psicólogo. Nos outros quesitos, assim, E como empreendedor? Ainda não me considero. Tô aprendendo muito. Eu fiz muita burrada ano passado. Eu fiz muita coisa que quase quebrei. Muita burrada por falta de conhecimento. Tipo assim, pequenas coisas que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? A gente vai errando e a gente vai aprendendo. Eu acho que empreendedorismo é isso. É a gente ter resiliência para saber que a gente vai errar muito. Muito. Agora eu tô com uma gerente financeira na minha empresa, tocando tudo, e eu vi, caraca, eu fazia várias coisas aqui que eu não deveria fazer. Né? De não me planejar direito, isso e aquilo. Né? Então, a gente vai aprendendo muito. Me dá uma certa angústia não saber que eu quero acelerar o processo. Né? Eu me olho lá na frente e falo, agora eu sou um baita empreendedor. Mas é uma expectativa irreal isso, porque a gente tem que traçar esse caminho. Mas eu tenho tanta pressa que de vez em quando eu penso,
Aí eu aprendi a lidar com a minha pressa um pouquinho. Sabe como? Como? Delegando. Maravilhoso. Que é, eu não preciso saber de tudo. Não, mas eu acho que o melhor investimento que eu faço na minha empresa é contratar especialistas. Quando você está iniciando no empreendedorismo, você tem que fazer tudo. Porque você não... É o início. É você com você. Só que chega uma parte onde... Isso eu aprendi com uma pessoa. Eu nunca vou me esquecer disso. Que é, pare de ser operacional e vai para o estratégico. Ou seja, pare de tomar conta ali da operação do dia a dia. De marcar reunião, de falar você com tal funcionário, você com tal pessoa. Não. Delega, fica no estratégico, para onde eu vou, o que vai ser feito, me reportem o que está sendo feito. Só que isso você só consegue depois de um tempo. A minha primeira contratação, que é da minha assistente que está comigo até hoje, foi a mais difícil. O que eu vou passar para minha assistente se eu posso fazer aquilo? Demora só 15 minutos. Pô, eu vou perder mais tempo explicando ela do que fazendo. Ah, isso daqui é muito particular, esse negócio daqui é muito particular, não, muito específico. É melhor eu fazer. Então eu adiei muito tempo. É uma prepotência da sua parte de achar que o outro não é capaz de aprender tão bem e melhor quanto você. Não, mas não é questão de não aprender. É o tempo que eu vou ter que depositar para ensinar a outra pessoa a fazer. Depois a gente descobre algo maravilhoso, que é, não preciso ensinar nada. As pessoas boas, que nem minha assistente é, eu falo para ela assim, olha, Flávia, resolve isso daqui. Ela fala, tá bom. É o que ela me fala. Ela não me pergunta como fazer aquilo. Isso é uma pessoa que tem garra. Essa é uma funcionária que tem garra. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Toda estrada tem seu erro. Só que esse erro, às vezes, é muito bom. Ele ensina mais do que um MBA. Que erro que já aconteceu na sua vida que hoje você é grato por ter acontecido? O maior erro que eu cometi na minha vida, que me atrasou muito, mas eu acho que faz parte do processo, né, da gente evoluir, foi ficar pensando muito tempo no caminho que eu deveria tomar. Eu preciso descobrir para onde eu vou. Eu preciso descobrir o que fazer. Eu não estou satisfeito onde é que eu estou. Para onde eu vou? E aí eu fiquei preso nesse pensamento exploratório. Eu lia muito sobre muita coisa, achava que eu tinha que aprender algo, adquirir um conhecimento para só depois agir. E isso me deixou paralisado durante muito tempo. E aí eu descobri que se você quer alcançar o sucesso, você tem que fazer o caminho inverso. Você age e depois você descobre. Ninguém descobre nada na inércia, exatamente. A gente não escolhe. Porque a gente não tem pistas da vida que vão dando pra gente, dos caminhos, da porta que a gente bate, opa, nessa. Pista vem à medida que você vai fazendo. Exatamente. É o que a gente estava conversando, eu te falei sobre sincronicidade. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em sincronicidade, que é quando você tá no lugar certo, na hora certa, chega uma coisa ali que se encaixa perfeitamente para você. Olha que ironia. Eu só voltei para psicologia depois que eu morei no Japão porque eu me separei. Porque eu comecei a falar sobre divórcio, comecei a falar sobre a dor do término. A dor de ter que superar uma pessoa que você terminou amando. E falando nisso, as pessoas, né, se conectaram comigo e eu voltei para a psicologia nesse nicho, que só aconteceu porque eu me divorciei. Eu acho isso assim uma sincronicidade surreal. Eu tive que passar pela maior dor que eu já passei na minha vida, que foi me divorciar, para eu encontrar o meu caminho. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Um livro que eu li 3 vezes. Eu acho ele muito bom, que é o Almanaque de Naval Ravikant. A versão em português eu acho muito ruim, me perdoe quem fez, mas é muito ruim. A versão em inglês é impecável. Um filme, um documentário, você falou? Ou um TED Talk. Eu gosto muito de qualquer vídeo do Jordan Peterson. Eu gosto muito. Por mais que eu não compartilhe várias ideias que ele tem ali, eu gosto muito. Ele me ensinou uma coisa que é super importante, eu tento passar para toda pessoa que eu atendo, que é autorresponsabilidade. Nunca culpe o outro. Tem eventos que o outro... Tem horas que dá vontade. Tem horas que dá vontade. E tem eventos que a culpa foi do outro... Mas é como você reage em relação a mas isso. como você reage em relação a... Porque você não controla o comportamento da outra pessoa. Você controla como você reage àquilo que aconteceu contigo. Então eu sempre puxo a autorresponsabilidade, porque é muito fácil se vitimizar e culpar outra pessoa. Porque isso te exime da responsabilidade de tomar uma atitude. Você fica protegido, sabe? A culpa é do outro, não tem o que fazer. Então ele me ensinou muito sobre autorresponsabilidade. Me lembrei de um vídeo, de um filme que, assim,
me inspirou muito. Na natureza selvagem, Into the Wild. Certo. Que ele abandona tudo, o capitalismo, e vai para as montanhas e vai para explorar tudo. Você gosta nesse filme? Naquele momento da minha vida foi muito importante, que foi um mês antes de eu ir para o Caminho de Santiago de Compostela. Então, tanto que alguns amigos meus me ligaram e falaram, cara, tu não vai fazer igual o filme, né? E não voltar. E morrer. Né? Porque você comeu uma frutinha envenenada. Foi muito importante naquele momento para mim, porque eu estava muito perdido. Eu acho que quando a gente tenta encontrar o seu propósito caminhando, eu acho que esse é o caminho. Eu tentei fazer isso fisicamente, caminhando mesmo. Eu cruzei a Espanha andando no inverno, 850 quilômetros. Foi um perrengue absurdo. Depois eu adquiri o gosto. Viajei para a China, passei 3 meses viajando lá. E aí eu comecei. Porque eu achava que eu ia me encontrar fazendo uma viagem. E o que eu aprendi foi que quando você viaja e você está num outro país ou numa outra cidade, você vê a sua vida de fora. Né? Eu estava, por exemplo, na Espanha, olhei para o Brasil e analisei minha vida de fora. Quando eu voltei dessa viagem, só então eu comecei a pegar os aprendizados dela, porque eu olhei para a viagem de fora. É muito doido essa capacidade que a gente tem de analisar os problemas ou a situação quando a gente ganha uma perspectiva de fora. É interessante que isso acontece quando a gente ganha uma perspectiva física também de fora. Quando você vai, por exemplo, para uma casa de praia, sei lá, qualquer lugar, e você pensa nos seus problemas de fora. Então, acho que é uma grande capacidade que a gente tem de analisar aquilo, porque o que acontece é que no dia a dia, na correria, a gente não pensa muito. A gente acaba vivendo no automatismo. E muitas vezes a gente não toma as melhores decisões. As decisões estratégicas, porque a gente não tem clareza. A clareza a gente ganha com distanciamento. A gente chega ao fim da nossa carona. Foi maravilhoso, eu amei. Obrigado, muito obrigada. Espero que ajude as pessoas a entenderem melhor seus fins. Sim. E também a si mesmo. Obrigada. Imagina, foi um prazer. De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magarin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.